Fala galerinha, vamos estudar um pouco mais a respeito de progressão aritmética, mais a respeito de aplicação desse conteúdo, aplicações desse conteúdo em questões do Enem e vestibulares, tá? A gente tem aqui expresso na sua forma genérica o termo geral e a soma de uma uma PA finita, correto? Com a quantidade enumerável de termos, certo? Então assim, nem sempre você precisa utilizar essas expressões, mas muitas vezes, tá? Torna-se conveniente, tá? É mais rápido você utilizá-las. Porém, você pode utilizar outro tipo de raciocínio que você encontra o mesmo resultado em muitas questões, correto? Então a gente pode começar a ver uma primeira questão aqui. Essa, por exemplo, dada a progressão aritmética 10, 17, 24 e assim por diante, determina o seu 15º termo. Então, essa é muito simples, você tem que perceber primeiro aqui. Você já tem o termo A1, que é o 10. Você já começa a perceber que a razão é 7, né? 17 menos 10, 24 menos 17, tanto faz. E aí você quer descobrir o termo A15, que é o 15º, né? Então a gente pode utilizar aqui o termo geral. O valor de n é 15 porque é a posição do termo que você quer descobrir. Então, ó, o AN aqui utilizando o termo geral, o termo A15 é igual a 1, que é 10, mais a posição N, que é 15 no caso, menos 1 vezes a razão que a gente percebeu que é 7. Efetuando essas operações aí, resolvendo parênteses primeiro, a gente encontra então que 10 mais 14 vezes 7 é igual a 108. Esse é o valor do termo A15. Uma questão 2. A soma de todos os naturais ímpares de 4 algarismos. Essa questão é uma questão tradicional e esse tipo de questão, a gente começa a perceber o seguinte: deve envolver PA aqui de alguma maneira. Vamos perceber então, interpretar a questão. Todos os naturais ímpares de 4 algarismos. Qual é o primeiro número natural ímpar de 4 algarismos? O primeiro número de 4 algarismos natural é o 1000. Só que 1000 é par. Então o primeiro número ímpar de 4 algarismos é o 1001. Então a gente vai considerar isso como o primeiro membro. E quem é o último? O último número natural de 4 algarismos é o 9.999, não é isso? Que é justamente o nosso número ímpar. Esse, no caso, vai ser o último. É o AN. Por que AN? Porque a gente não sabe quantos números tem de 4 algarismos que são ímpares de 1001 até 9.999. Aí, pessoal, você começa a perceber o seguinte, que essa razão é 2. Por quê? Por exemplo, os números ímpares, eles acontecem 2 a 2, 1001, 1003, 1005, 1007 e assim por diante, correto? Então a gente vai ter que descobrir agora que o seguinte, para a gente calcular a soma, a gente precisa do termo A1, o termo AN, multiplicar pela quantidade de termos N e dividir por 2, não é isso? Que a gente até tem aqui ó, nessa expressão. Só que a gente não sabe o valor de N, né? Não sabe quantos termos tem nessa sequência. Existe um jeito fácil, eu vou explicar aqui de uma maneira que a gente usa a expressão, depois eu vou relembrar para vocês esse jeito fácil, que não precisaria ter feito isso, tá? Mas vamos ver então desse método aqui. Vou utilizar o termo geral para quê? Para descobrir o valor de n, que eu irei utilizar na expressão da soma, correto? Então, assim, eu vou utilizar esse termo geral aqui para descobrir o valor de n e depois voltar e substituir aqui na expressão da soma. Como que eu vou utilizar o termo geral? Eu sei o valor de AN, que é 1999, sei o valor de A1, que é 1001, sei o valor de R, que é 2, e aí eu descubro o N aqui, tá? Depois a gente retorna aqui. Observe. Substituindo esses valores que eu já comentei, tá? E efetuando as contas aqui, então, quando você faz aqui essa segunda equivalência, tá? Essa segunda implicação aqui, eu só inverti a igualdade, correto? Só inverti a igualdade aqui para tentar deixar o membro N isolado no primeiro membro. Então, ó, fazendo aqui 9.999 menos 1001 e assim por diante, repetiu aqui, né? E aí, n menos 1 vezes 2 igual a 8.998. N menos 1 é igual a 8.998 dividido por 2. E assim continuando, a gente descobre que o valor de n é 4.500. Ou seja, de 1001 a 9.999, incluindo esses dois, existem 4.500 números naturais ímpares, né, que são com 4 algarismos. Então a gente já descobriu o valor de n aqui. Alguém poderia dizer, mas de 1.000 até 10.000 são 9.000 números naturais. Poderia pensar assim, subtraindo assim, de maneira rápida.
Se dividir por 2 dá 4.500. Dá certo? Dá certo sim. Você poderia fazer um teste. Por exemplo, números ímpares de 2 algarismos. Seria de 10 a 20, por exemplo. Aí você só testaria se dava certo. De 10 a 20 existem 10 elementos naturais, incluindo, fazendo a subtração, 20 menos 10, né? Se você dividir por 2 dá 5. Será que são 5 números ímpares de 2 algarismos mesmo? Você poderia testar. 11, 13, 15, 17, 19, né? Aí sim daria 5. Você poderia já ver que daria certo e não precisaria fazer essa conta. Já concluía que seria 4.500 números com 4 algarismos que são ímpares, tá? Nesse intervalo aqui. Mas a gente fez aqui só para confirmar isso, certo? Então, substituindo na expressão da soma, já que a gente descobriu o valor de n, como que vai ficar? Agora é só substituir, né? S de n é igual a o termo A1 mais o termo AN, 1001 mais 9.999, vezes a quantidade de termos, né? 4.500 dividido por 2. Então, somando aqui primeiro e depois multiplicando por 4.500 dividido por 2, tá? Então, fazendo essa multiplicação aqui, você encontra que a soma de todos os números naturais que são ímpares de 4 algarismos, de 1.000 a 10.000 no caso, né, a 9.999, dá um total de 24.750, certo? Ou melhor, 24.750.000, certo? Ok. Então, pessoal, essa próxima questão. Um piloto, durante os treinos para as 1.000 milhas, decidiu aumentar cada dia em 1.400 metros o circuito a ser percorrido, sabendo que no segundo dia ele completou um circuito de 2 km, quantos quilômetros terá percorrido no oitavo dia? A gente já percebe o seguinte, quando fala em se aumentar a cada dia, já se trata da nossa razão, que é o valor que vai aumentar em relação ao termo anterior. E a gente sabe que no segundo dia ele percorreu um total de 2 km. Aí quer saber o valor, quanto ele percorreu no oitavo dia, exatamente no oitavo dia. Ou seja, quer descobrir o termo A8, né? O termo de posição 8, se referindo aqui a uma progressão aritmética, né? Então a gente pode perceber o seguinte, fazendo uma ilustração, a gente não tem assim explícito aqui claramente o primeiro dia, claro que é muito fácil para descobrir. Temos o segundo dia, né, refere a 2 km, e queremos descobrir o oitavo dia. Perceba que a gente vai começar a trabalhar aqui tudo com uma unidade só. Vamos converter tudo para quilômetros, tá? Assim como você poderia converter tudo para metros. Então, para converter metros para quilômetros, a gente faz o quê? A gente divide por 1.000. Então, 1.400 metros, a gente vai começar a pensar que será 1,4, que é 1.400 dividido por 1.000, correto? Observe o que a gente vai fazer. A gente já costuma utilizar o termo geral na sua forma genérica, que é daquela maneira lá. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes n. Só que eu já expliquei em outro vídeo que nem sempre você precisa iniciar a partir do termo A1. Suponha que você não tenha explícito esse termo A1. Você pode começar a partir de um outro membro da sua sequência. Por exemplo, suponha que quando é A1 aqui, a n é igual a 1 mais n menos 1. Porque do termo A1 até um termo AN, a quantidade de membros de vezes que a razão foi adicionada foi n menos 1. Como é que a gente iniciou do termo A2, ao invés de ser n menos 1, será n menos 2. Suponha que fosse um termo AK, uma posição K qualquer. Então seria n menos K. Tá? Então, AN, o nosso termo AN aqui será o termo A2, porque a gente vai começar do segundo termo, mais n menos 2 vezes R. Então, substituindo, olha, no oitavo dia, o termo A8 é igual ao primeiro termo, né? 2 km, 8, que é o valor de n, menos 2, porque a gente começou do termo A2, e não por causa desse 2 aqui por quilômetros no segundo dia, tá? É por conta da posição 2, já é da expressão aqui. Vezes a razão, que é 1,4, tudo sempre ainda quilômetros. Então, 2 vezes 8 menos 2, 6, 6 vezes 1,4 dá 8,4, e aí 8,4 mais 2, 10,4 quilômetros, ou seja, no oitavo dia ele percorrerá 10,4 quilômetros, correto? Certo. Então, pessoal, vejamos essa questão do Enem agora. Enem 2018, muito recente, essa questão adaptada aqui. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros da praça, o terceiro a 120 metros, e assim sucessivamente. Você já começa a perceber aqui uma relação entre esses valores, né?
mantendo sempre uma distância de 20 metros entre os postos. Você já inclusive falou aqui, ó, aumentando 20 a 20, né? Essa é a distância de um poste ao outro. Até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.460 metros da praça. Essa é a distância total da praça até o último poste. Sabendo que a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é o valor máximo que quer descobrir, né? Então você tem que subir assim, qual o número máximo de postes que poderá ser colocado nesse intervalo, nessa distância entre a fazenda, né, e a praça, entre a zona rural e a praça. Então eu fiz uma ótima ilustração para vocês entenderem sobre isso. Olha que legal aqui. Imagina aqui que você tem aqui, primeiramente, a praça, né? Aí o primeiro poste ele está a 80 metros da praça, por conta da iluminação da praça. O segundo poste ele está a 100 metros da praça, ou seja, essa distância entre os dois postes é de 20 metros. O terceiro poste ele está a 120 metros da praça. A distância do poste permanece aumentando de 20 a 20, não é? 20 em 20. Aí esses três pontinhos significa que tem uma quantidade de postes aqui que a gente ainda desconhece, né? E aí o último poste que está próximo à fazenda, né? Ele está a 1.460 metros da praça. Então você começa a perceber, olha essa relação aqui. E isso se trata de quê? De uma PA, como a questão já disse. Primeiro membro, 80. Segundo termo, 100. Terceiro termo, 120. O último termo, o termo AN, 1460, ou seja, a nossa razão que é 20 está aumentando 20 em 20, né? Aí a gente quer descobrir o valor de N, que se trata justamente, né, da quantidade de postes. A gente tem o primeiro membro, a gente tem a razão, tem o valor de AN, quer descobrir o valor de N. Pode utilizar o quê? O termo geral. Então, olha, tudo que eu disse já está aparecendo aqui. Então, utilizando o termo geral, olha, AN, o último termo, né, que é justamente a distância maior, né, do poste à praça. A maior distância que existe de um poste à praça é essa última distância aqui, 1460. O valor do termo A1 é 80. N menos 1, o valor de N é a quantidade de postes que a gente quer descobrir. Vezes 20, que é a razão, é o valor da distância que vai se aumentando poste a poste aqui, correto? Lembrando que o primeiro poste é 80, porque é o primeiro membro, na verdade é a distância do poste à praça. Então, resolvendo essa expressão aqui, ó, N menos 1 vezes 20 mais 80 é igual a 1460. Você subtrai o 80 do 1460, fica 1380. O 20 está multiplicando, você divide no segundo membro da igualdade. Dividindo fica 69. Então, N menos 1 é igual a 69. N é igual a 69 mais 1, que é 70. Ou seja, 70 é a quantidade de postes que terá, né, aqui entre a praça e a fazenda. Se ela vai pagar, então, no máximo R$8.000 por poste colocado, qual é o maior valor que ele poderá pagar? É só multiplicar 70 postes por 8.000. Então, um total de R$560.000. Questão muito simples, muito boa, tá? E essa é muito recente, do Enem 2018, tá? Tem uma pequena adaptação, mas a original, a oficial, é muito parecida com essa, ok? Vamos lá, mais uma questão do Enem. Enem 2016. Sob a orientação do mestre de obras, João, Pedro e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. Tá? João efetuou reparos na parte hidráulica dos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Quando você lê aqui, você já começa a perceber o seguinte, ó, tem um padrão aqui entre esses membros, né? Uma sequência, você começa a perceber que eles aumentam 2 a 2, não é? Ou seja, a razão dessa sequência aqui é 2. Inclusive já está escrito aqui. Pedro trabalhou na parte elétrica dos andares 1, 4, 7 e 10. E a questão já disse também que aumenta de 3 em 3 andares, né? Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar, ou seja, os dois trabalharam juntos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício, sabendo-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. E essa é a informação que ele forneceu, né? O mestre informou o seguinte, que em 20 andares, os dois efetuaram os seus respectivos trabalhos, tá? Tanto na parte hidráulica quanto na parte... qual é o outro serviço da outra pessoa? Na parte elétrica. Então ele pergunta qual é o número de andares desse edifício. Aí vamos pensar vamos fazer uma ilustração que vai esclarecer melhor o que está dizendo. Perceba. João, pessoal, realizou o trabalho dos andares 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, eu estendi um pouco mais aqui, até um andar de numeração chamei de J, tá?
que é nesse caso foi o último andar que ele trabalhou, certo? Pedro realizou trabalho no andar 1, 4, 7, 10, 13, 16, até um andar de numeração P, certo? A gente já viu na questão que esse J e esse P são iguais porque no último andar eles trabalharam juntos, correto? Assim como trabalhou no andar 1, no andar 7, no andar 13, aí perceba que o que nos interessa aqui é justamente essas interseções, porque ele disse o seguinte, ó, a questão diz que em exatamente 20 andares foram realizados reparos na parte hidráulica e elétrica por João e Pedro. Então a gente tem aqui a quantidade de andares que ocorreu essa interseção. Então olha essa interpretação aqui agora. No andar 1 eles trabalharam juntos, no andar 7 também, no andar 13 também, não é isso? E no último andar, né, que eu chamei aqui de J e P, essa numeração que será igual, né? J será igual a P. Observe. Então a gente monta aqui uma outra sequência, que é a sequência das interseções. Coloquei até J e P aqui para entender como interseção, tá? 1, 7, 13. E o último andar, a gente sabe que o quê? É um membro a 20, porque essa interseção ocorreu 20 vezes. Então a gente quer descobrir qual é o número, qual é o valor desse termo A20. Então você já começa a interpretar tudo. Ó. Eu tenho o primeiro membro, A1, que vale 1. A razão aqui é quanto? 6 é a diferença de um para o outro, né? Essa interseção está acontecendo de 6 a 6, ou seja, eles trabalharam juntos nos andares de numeração que iam aumentando 6 em 6. E a última vez que isso aconteceu foi no 20º elemento aqui. Então, utilizando o termo geral, ó, a gente sabe que a razão é 6. E utilizando o termo geral, a n, ou seja, a 20 é igual a 1 mais 20 menos 1 vezes 6. Tá? Então, o valor do andar A20 será quanto? 1 mais 19 vezes 6. O valor do elemento A20, na verdade. Ou seja, a última interseção deles foi no andar de número 115. Ou seja, como esse é o último andar, você conclui que esse prédio possui 115 andares, correto? Esse edifício, ok? Muito simples também. Mais uma questão do Enem, então, pessoal. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Tá? Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência conforme mostra no esquema a seguir. Então, esse tipo de questão, galerinha, é muito normal o Enem cobrar, que traz uma ilustração, uma figura que tem um padrão de crescimento, tem um padrão de ocorrência, correto? Que geralmente se trata de uma PA, de uma PG ou de qualquer outra sequência. Nesse caso, especificamente, não temos aqui em primeira ordem uma PA, mas a gente começa a perceber uma sequência muito simples aqui. Aí, continuando, ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que, por meio dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessa propriedade, qual será a soma da 10ª linha dessa sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Aí você tem que começar a perceber o seguinte, já que ele está falando de soma das linhas, vamos somar algumas linhas aqui para perceber o que está acontecendo. Então, na primeira linha, você percebe o quê? Primeira linha, a soma dos elementos dela, 1. Né? Na segunda linha, observe, 1 mais 2 mais 1, 4. Terceira linha, 1 mais 2 mais 3 mais 2 mais 1, 9. Já começou a perceber o que está acontecendo? Vamos lá. Mais uma. Quarta linha, 1 somado com 2, somado com 3, somado com 4, com 3, com 2 e com 1, 16. Então, ó, 1, primeira linha, 1. Segunda linha, 4. Terceira linha, 9. Quarta linha, 16. Você começa a perceber que a numeração da linha elevado ao... Então, já perceberam, né? Então, qual é o valor da soma da 10ª linha? 10ª linha será 100. Muito simples. Questão para você responder em 30 segundos aí na prova, tá? Do Enem, principalmente. Então, última questão aqui. Um carpinteiro deseja construir uma escada para ser usada por eletricista. O modelo está na figura abaixo. Tá? As travessas da escada são de madeira. Seus comprimentos são decrescentes. A gente começa a perceber que realmente começa a decrescer o comprimento aqui de cada travessa. E estão em progressão aritmética. Inclusive, essa questão já informou. Muito legal. A primeira travessa mede 0,8 metros e a última mede 0,4 metros, ou seja, 80 centímetros e 40 centímetros. Sabendo-se que para as travessas o carpinteiro tem à sua disposição 15 metros lineares de madeira e não havendo desperdício algum, quantas travessas conterá a escada? Então, assim, para produzir essas travessas aqui, ele tem um total de 15 metros, tá? Então, assim, a informação importante que ele diz é o seguinte, não ocorreu desperdício, vai ser aproveitado tudo para isso aqui. Ele quer saber, então, qual é o número de travessas. Então, assim,
Esse 15 metros você pode entender o quê? Como a soma total dos comprimentos de todas as travessas, tá? Então, esse comprimento total se refere à soma de todas as travessas, ou seja, se você tem o primeiro termo dessa sequência que é mapear e o último termo, e tem o resultado da soma, você pode usar a expressão da soma para descobrir a quantidade de termos. Por quê? Na expressão da soma, a gente tem o quê? Que Sn, a soma nossa aqui vai ser quem? 15. O termo A1, 0,8. O termo AN, 0,4. N é a quantidade de travessas que a gente quer descobrir. E dividido por 2, que já vem da expressão, né? Substituindo, 15 é igual a 0,8 mais 0,4 vezes N, dividido por 2. Então, ó, resolvendo aqui, multiplicando 15 pelo 2 dá 30. 0,8 mais 0,4 dá 1,2 N. Multiplicado por N, né? Antes de continuar, aqui só um detalhe, aqui está 0,80, por se tratar de metros, eu coloquei 0,8 para facilitar os cálculos, tá? A gente faz essa conversão, no final a gente representa em medida novamente e acrescenta os dois zeros após a vírgula, tá bom? Então assim, 1,2 N é igual a 30, N é igual a 30 dividido por 1,2, então N é igual a 25, ou seja, na verdade esse N se trata de quantidade, então são 25 travessas que ele produzirá, né, com esse total de madeira que ele tem aqui, de 15 metros, correto? Forte abraço, pessoal, bons estudos aí, muito obrigado e até o próximo.